Se você está montando um setup para armazenar arquivos, fazer backup ou até trabalhar com projetos mais pesados, você provavelmente já ouviu falar em NAS, que muita gente chama simplesmente de storage. Mas será que você também já ouviu falar sobre DAS? Hoje eu vou te explicar de forma simples e prática as principais diferenças entre um NAS e um DAS, e também vou te mostrar um produto que acabou de ser lançado essa semana, o TerraMaster D1 SSD Plus. E o melhor de tudo, eu vou dar um de presente para vocês. Sim, você ouviu certo, vai ter sorteio e vai ser fácil de participar. Antes de mais nada, um aviso rápido. Esse sorteio está sendo patrocinado pela TerraMaster, que vai enviar o D1 SSD Plus diretamente para o ganhador, seja você no Brasil ou de qualquer país da União Europeia. Então, ponto positivo aí para eles pela transparência e praticidade. Agora, se você não se importa com nada disso e só quer saber como é que faz para ganhar um storage de graça, é só pular para o timestamp que está aqui na tela. Mas se você quiser entender melhor o que é um DAS, como ele se compara com um NAS e onde o D1 SSD Plus entra nessa história, fica comigo que eu te explico tudo agora. A minha meta de hoje é que você saia desse vídeo sabendo exatamente qual a diferença entre um NAS e um DAS e que consiga fazer uma escolha consciente sobre qual tipo de armazenamento faz mais sentido para os seus dados e para o seu caso de uso. NAS é a sigla para Network Attached Storage, o que basicamente significa armazenamento conectado à rede. Mas na prática, um NAS é muito mais do que um HD na rede. Ele é um mini servidor completo, com sistema operacional próprio, interface de gerenciamento via navegador e uma série de recursos voltados para armazenamento inteligente, automação e até mesmo home lab. Você conecta o NAS diretamente no seu roteador ou switch via cabo de rede e a partir daí todos os dispositivos da sua rede, como notebooks, smartphones, TVs e até consoles, conseguem acessar os dados de forma centralizada sem precisar ficar plugando e desplugando cabos ou pendrives. A grande vantagem é a flexibilidade. Você pode utilizar o NAS como servidor de arquivos, servidor de multimídia, repositório de backup ou até mesmo como um nó da sua infraestrutura de home lab. Inclusive, aqui no canal tem vários vídeos sobre soluções NAS prontas, como o TerraMaster e o Asustor, e também sobre NAS self-hosted, como o Open Media Vault e o TrueNAS, rodando em mini PCs como o B-Link ou até mesmo em um bom velho Raspberry Pi. DAS é a sigla para Direct Attached Storage, ou seja, um armazenamento diretamente conectado ao seu computador. Pode ser algo simples, como um HD externo via USB, um SSD portátil ou até soluções mais robustas, como múltiplas baias ligadas por USB 3.2, USB-C, Thunderbolt ou até mesmo SATA. Diferente do NAS, o DAS não se conecta à rede e só pode ser acessado por um dispositivo por vez, geralmente o computador ao qual ele está plugado. Agora que você já entendeu o que é um DAS, deixa eu te mostrar um exemplo real e muito interessante dessa categoria, o TerraMaster D1 SSD Plus, que acabou de ser lançado. Esse é um DAS compacto, portátil e extremamente rápido, pensado justamente para quem precisa de desempenho bruto em uma conexão direta com o computador, como quem trabalha com edição de vídeos, fotos em alta resolução ou até backups rápidos de projetos grandes. Ele vem com suporte para um SSD M2 NVMe 2280 PCIe Gen 4x4, com interface USB-C 4, o que significa velocidade de até 40 gigabits por segundo na transferência de dados. Isso também faz com que ele seja compatível com USB nas versões 4, 3.2, 3.1 e 3.0, Thunderbolt 5, 4 e 3, garantindo uma alta compatibilidade para diversos casos de uso. Ele é plug and play, compatível com Windows, macOS e Linux, e pode ser usado tanto de forma portátil quanto como parte fixa do seu setup. Em termos de construção, o D1 SSD tem o seu corpo em alumínio com um design para resfriamento passivo, ou seja, sem ventoinha, o que ajuda a manter o dispositivo silencioso, leve e ainda com dissipação térmica eficiente. E o mais interessante para quem busca algo simples, ele não depende de software proprietário, é só plugar, formatar e sair usando. Mas para usuários de Windows existe a aplicação TCP Backupper, para fazer o backup automático agendado, compatível também com backup incremental. Existe também a aplicação do TDAS Mobile para usuários de smartphones ou tablets. Ele possibilita um backup fácil de fotos, vídeos e outros dados diretamente via conexão USB, caso seu dispositivo esteja utilizando as versões do iOS 15.6 ou superior ou Android 11 ou superior. Dentro da caixa temos o manual do usuário, o D1 SSD Plus, o cabo USB 4, uma bolsa de proteção e uma chave Phillips. Para instalar o SSD NVMe é bem simples. Basta utilizar a chave inclusa, remover um parafuso da case e aqui dentro podemos remover o parafuso e instalar o SSD. Eu vou utilizar aqui um Crucial P3 Plus de 2 TB. Não é a melhor escolha em termos de velocidade, mas é o que eu tenho por aqui. Após colocar o NVMe no slot, basta apertar o parafuso do SSD,
remover a proteção do thermal pad que está incluso, fechar a case e apertar o parafuso externo. E pronto, podemos ligá-lo na USB para acessar o dispositivo. A instalação do D1 SSD Plus é só isso, nada emocionante e bem direto ao ponto. Com relação à velocidade do D1 SSD Plus, o site da TerraMaster informa a velocidade de leitura de 3.853 megabits por segundo e 3.707 megabits por segundo de escrita, em um cenário com um Samsung 990 Pro 4TB, que é um NVMe geração 4, conectado a um Mac Mini M4 Pro. Eu fiz os meus testes aqui utilizando o Crucial P3 Plus, que é um NVMe Gen 4 X4, e também um Samsung 970 Pro, que é um NVMe Gen 3 X4. Utilizando o D1 SSD Plus com o Crucial P3 Plus, eu consegui os resultados de 2.906 de escrita e 3.202 de leitura. Com o meu Samsung, que é uma geração inferior, os resultados foram de 2.195 de escrita e 3.150 de leitura. Eu também fiz os testes no disco local do meu Mac Studio M2 Max, e os resultados foram de 3.196 de escrita e 2.947 de leitura. Eu também fiz os testes de velocidade no meu NAS principal, e ele deu um resultado de 519 de escrita e 671 de leitura, o que é um valor bem próximo de uma interface de 5 gigabits por segundo. Teoricamente, ele deveria atingir as velocidades de 700 a 1100, já que eu tenho uma conexão de 10 gigabits por segundo entre o meu Mac Studio e o meu NAS. Mas eu tenho nele 4 HDs Iron Wolf, que não são SSDs, ou seja, eles são mais lentos. E por último, para comparação, eu tenho também uma case de NVMe da Ugreen, que ele é USB 3.1. Nesse dispositivo, os resultados foram de 954 de escrita e 852 de leitura. Para facilitar a comparação, eu fiz esse gráfico aqui com as velocidades. Como vocês podem ver, o D1 SSD Plus chega junto com um disco local do meu Mac Studio M2 Max, o que faz dele um ótimo candidato para ter mais armazenamento no Mac sem gastar uma fortuna. Se eu for pegar por comparação o Mac Mini M4 ou até mesmo o MacBook Pro, cada aumento de disco custa 250 euros, ou seja, comparando o modelo de 256, sairia 250 euros para o de 512, 500 euros para o de 1 TB e 1.000 euros para o de 2 TB. Já no Brasil, cada aumento de disco custa R$ 2.400, sendo o upgrade de 512 por R$ 2.400, o de 1 TB por R$ 4.800 e para 2 TB R$ 9.600. Eu acho esses valores um absurdo, tanto em reais quanto em euros. Então, uma boa dica, caso o seu uso seja para um dispositivo Apple, é não passar dos 512 GB de armazenamento interno e comprar um dispositivo como esse D1 SSD Plus, o que vai fazer com que o custo seja muito menor. Para fazer uma pequena comparação utilizando a Apple, pegando os valores em euro, para subir o armazenamento de 512 GB para 2 TB, ele custaria 750 euros, sendo que o valor do D1 SSD Plus é de 120 euros. Lógico que ainda teríamos que comprar um NVMe de 2 TB, o que normalmente sai na faixa dos 120 euros. Isso traz uma economia de 510 euros no total. Só para ter uma ideia melhor ainda, com 750 euros extras, você teria 2 TB de disco em um Mac. Enquanto que você poderia ter os 512 GB local, mais 8 TB de disco externo com o D1 SSD Plus por 720 euros. Para mim, a resposta é simples. O D1 SSD Plus com 2, 4 ou até mesmo 8 TB vale muito mais do que fazer um upgrade no Mac. Afinal, você pode carregar para qualquer outro computador. Bem, vamos agora para as regras do sorteio e como participar. A TerraMaster vai enviar para um sortudo uma unidade do TerraMaster D1 SSD Plus, com todos os impostos já pagos. Para participar, basta entrar no link na descrição do vídeo e seguir os passos na plataforma do Glean.io. O sorteio vai ser realizado pela mesma plataforma, e o vencedor precisa ser maior de 18 anos e residir no Brasil ou na União Europeia e estar me seguindo no Instagram no momento do sorteio. Caso contrário, vamos sortear um novo vencedor. Todos os detalhes, condições e regras estão em termos e condições, e o sorteio vai acontecer de 23 de julho até 6 de agosto de 2025, meia-noite, no horário de Amsterdã. Eu fico muito feliz com essa parceria com a TerraMaster e poder distribuir um dispositivo que eu gostei tanto para um dos meus inscritos. Quem sabe no futuro eu não consigo trazer mais coisas para sortear para vocês. E agora vamos trollar o pessoal que pulou o vídeo até a parte do sorteio. Parece que você pulou todo o conteúdo. Eu não estou chateado, mas eu fiquei desapontado. Se você quiser deixar um like e um comentário no vídeo, talvez eu deixe você participar do sorteio. E você? Me conta aí nos comentários o que você faria com o D1 SSD, ou se você acha que a solução perfeita para você é um DAS ou um NAS. Eu queria deixar aqui também um agradecimento aos membros do canal, vocês fazem com que essa jornada aqui seja muito mais agradável. Se você não é membro do canal, considere virar um ou apoiar pelo Ko-fi. Com isso, você me ajuda a trazer mais conteúdos relacionados à tecnologia e tem acesso antecipado aos vídeos e a um canal só para membros no Discord. Lá você pode sugerir
e tirar as suas dúvidas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos numa próxima aí. Valeu!